Opa, seja muito bem-vindo à resolução das questões do simulado de Matemática e Ciências da Natureza do Paz-UEMA, tá? Se a gente não se conhece ainda, eu sou professor de Matemática, Tiago Araújo, teu professor, e eu vou responder aqui as minhas 4 questões. E na sequência aí o professor Daniel Oliveira vai responder as 4 questões de Química, a professora Raíssa vai responder as 4 questões de Biologia e o professor André vai responder as 4 questões de Física. Lembrando, turma, que são questões inéditas. Então, se você está se preparando para fazer a prova do Paz-UEMA neste ano, este canal aqui é para você, este lugar aqui é para você, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, te inscreve aí no canal. Se ainda não deixou o joinha, pode deixar que eu garanto que você vai se amarrar aqui nessas questões. E, turma, é inédito, feito para vocês serem aprovados, tá? E, turma, sem enrolação, bora logo para a primeira questão. Então, olha só, turma, na primeira questão, ela fala o seguinte, ó, questãozinha Escola de Números 2021, né? Feito para vocês, tá? Então, bora lá. Uma artesã maranhense da cidade de Rosário, para não ter prejuízo, sabe que o preço de venda dos seus produtos deve ser no mínimo 35% superior ao preço de custo. Mas estabelece os preços de venda acrescentando 80% ao preço de custo, pois sabe que os clientes gostam de pedir desconto no momento da compra. Então isso é normal, né, turma? A galera gosta de pedir desconto. Dessa forma, qual é o maior valor de desconto, né? Qual é o maior desconto que a artesã pode conceder ao cliente sobre o preço de venda, de modo que não tenha prejuízo. Então vem para mim aqui, eu quero logo que tu fique ligado o seguinte. Existem 2 preços de venda aí. Aquele que não dá prejuízo para ela, que eu estou chamando aqui só de preço de venda, e aquele que ela coloca a mais para poder dar um desconto. Beleza? Tá. Tiago, mas eu não sei qual é o preço de venda, eu não sei nada. Turma, questões de porcentagem, toda vez que falar em porcentagem e não te der um valor, o que você vai fazer? Segura essa dica, ó. Você vai chamar o valor como sendo 100. Sempre utilize o 100. Por quê? Porque calcular a porcentagem de 100 é muito fácil. Então, olha só, o preço de venda, eu vou dizer que é 100. O que é esse 100? É o preço de custo. Tiago, aonde estava esse 100 que eu não vi? Esse 100 é você que está colocando. Posso colocar qualquer valor? Pode, porque a artesã não disse qual é o valor do produto dela. Então, você bota 100 porque fica mais fácil. Beleza. O preço normal, ela acrescenta 35%. Turma, 35% do preço de custo vale quanto? Como eu coloquei 100, 35% de 100 é o próprio 35. Então, ela vai acrescentar 35% de 100 é quanto? 35. Isso vai gerar para ela um valor de venda de 100 mais 35, 135, beleza? Pronto. Esse valor é o que ela vai vender sem ter prejuízo. Só que ela não é besta, né? Não é besta. Ela vai fazer o quê? Ela vai pegar esse preço de custo, o preço de custo, e ela vai o quê? Acrescentar não 35%, ela vai acrescentar 80%. Por quê? Porque ela sabe que a galera, os maranhenses aí vão pedir desconto. E na hora que pedir desconto, ela vai ter uma margem, né? Então, esse preço de venda real vai ser quanto? 80% de 100 é 80 reais. 100 mais 80, 180. Então, observa, turma, que o preço que ela vai usar de verdade é qual? Esse aqui, ó. Para poder ela dar desconto. Só que, se ela vender por 135, ela não tem prejuízo. Não tem. Então, quantos reais ela pode dar de desconto? Fácil. É só você pegar 180 menos 135. 180 menos 135 dá o quê? 45 reais. Esse valor aqui é o valor que ela pode dar de desconto, beleza? E aí você fica doido. Tiago, letra D, marca a letra D, marca a letra D. Turma, a letra D é do inimigo, porque 45 reais é o que ela pode dar de desconto. Só que ele está perguntando o quê? A porcentagem. Ah, Tiago, então quer dizer que é 45%? Não, porque o preço não é 100. O preço é quanto? Olha aqui, ó, cuidado, tá? 180. Então, sobre 180, você vai dar o quê? Um desconto de R$ 45. Isso vale quanto em porcentagem?
45 sobre 180. Tiago, eu não entendi. Como é que eu faço para determinar a porcentagem de um número se eu sei a parte e o todo? É só dividir, ó, a parte pelo todo. Quando você faz isso, você determina a porcentagem. Turma, 45 dividido por 180, se eu simplificar isso aqui, ó, por 45, simplificar por 45 e aqui simplificar por 45, eu vou encontrar o quê? 180 por 45, quarto. Grava isso. 1/4 sempre vai ser 0,25, que sempre vai ser o quê? 25%. Então, na verdade, ela precisa dar um desconto de 25%. E bora voltar aqui na questão para a gente poder falar qual é a opção correta. Então, a opção correta qual é? Letra B. Letra B de bora ficar fera. Então, qual foi a dica? Usa o 100. Outra dica, cuidado com as opções do inimigo, porque você encontrou 45 e não era essa opção, e sim 25%, beleza? Tranquilidade? Então, turma, se você não é inscrito nesse canal ainda, te inscreve. E se você não faz parte do nosso canal lá no Telegram, onde a gente está colocando simulados, colocando muitas listas de questões, tirando dúvida, todo dia de segunda a quinta tem um de nós tirando dúvida lá da galera. Vai aqui na descrição. Clica no link e já participa do nosso grupo para o País Uema, beleza? Então, bora lá para a segunda questão. Mais uma questãozinha na Escola de Números 2021, na Universidade Federal da Escola de Números. Então, bora lá. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, registrou no último censo que o estado do Maranhão possui aproximadamente 6,6 milhões de habitantes e densidade demográfica aproximada de 20 habitantes por quilômetro quadrado. De acordo com as informações registradas pelo IBGE, o Maranhão possui uma extensão territorial de aproximadamente quanto? Toma, antes de ir para o quadro, eu só quero que você entenda o seguinte. Você sabe o que é densidade demográfica? Tiago, eu sei. Beleza, você não vai errar essa questão. Tiago, eu não sei o que é densidade demográfica. Eu faltei lá na aula de geografia. Tiago, eu vou errar essa questão? Não, você não vai errar. Por quê? Porque a questão, ela tá te ajudando. E eu vou te mostrar como. Então, bora comigo no quadro, olha só. A própria questão fala que a densidade demográfica do Maranhão é de aproximadamente 20 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, ela está te dizendo o seguinte, que para descobrir a densidade, eu preciso dividir o quê? O número de habitantes por qual? Pela área. Tá aí a fórmula. Eu nem sabia a fórmula, mas lendo a questão eu consegui encontrar. Fica fácil. O que a gente vai fazer? Ó? O que eu tenho de informação na questão? A questão, ela me deu a densidade demográfica e aproximada. Tudo aqui é aproximado, tá? Ela deu a densidade demográfica, falou que é aproximadamente aí 20 habitantes. Beleza. O que ela quer? Ela quer a extensão territorial, ou seja, que é a área, né? A área do Maranhão. E falou o seguinte, ó, que o número de habitantes é de 6,6 milhões. Eu vou colocar a palavra milhões aqui, só para a gente não esquecer dela, tá? Mas a gente não vai usar ela, porque você tem que lembrar que milhões são 6 zeros, ó. Seria o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha a quantidade de zeros que eu precisaria. Lembrando que, como aqui tem uma carga decimal, eu colocaria mais 5 zeros. Beleza? Isso aqui, turma, dividido por quilômetro quadrado, que é o quê? A extensão territorial. Eu vou chamar aqui de E, de extensão territorial. Pronto. Resolvi a minha questão. Tem a formulazinha, que a própria questão deu, substituir os dados, agora é só resolver. Turma, sempre que eu tiver a minha incógnita aqui, ó, olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar de lugar com esse cara bem aqui, ó. Só troca de lugar. E aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Implica dizer que a minha extensão territorial vai ser igual a 6,6 milhões. Vou ficar deixando essa palavrinha aqui, só para a gente não esquecer dela. Estou trocando de posição, fica sobre 20. Olha como é que eu vou dividir 6,6 por 20. Lembra que eu não vou mexer naquela palavra milhões, tá? Ainda. Esse zero, ó, vou cortar ele e essa vírgula eu vou deslocar para cá, ó.
Então, na verdade, olha o que eu vou fazer. Vou puxar isso aqui, ó, lá para cima, só para você entender qual é o macete. Olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse 0 eu cortei e joguei essa vírgula para cá, ó. Então, ficou 0,66, tá? E esse 0,66 eu vou dividir por 2. Quando eu fizer isso, vai ficar 0,6 por 2 dá quanto? 3, 6 por 2 dá quanto? 3, ó. Então, na verdade, a minha extensão territorial vai dar o quê? 0,3, o quê? Milhões. Beleza. Ah, Thiago, acertei a questão. Agora é só marcar. Não, porque não tem essa opção. Thiago, mas e agora? Eu faço o quê? Eu tenho que lembrar que milhões é o mesmo que multiplicar por 1 milhão e deslocar a vírgula quantas casas para a direita? 6 casas. Então, eu vou pegar essa vírgula aqui, ó, e deslocar quantas casas para a direita? Se é milhões, são 6 zeros, são 6 casas para a direita, ó. 1, 2. Eu ainda preciso de mais 4 para fazer 6, ó. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai me dar o quê? Que a extensão territorial vai ser igual a 3,000 quilômetros quadrados. E aí eu encontrei a extensão territorial aproximada do Maranhão. Belezinha? 330 mil quilômetros quadrados. Tudo aqui aproximado, tá? Beleza? Então bota a questãozinha na tela de novo. E aí a gente tem a letra E de eita, Thiago. Com esse simulado eu não erro nenhuma questão na UEMA, tá? Então bora lá, turma, sem enrolação, para a próxima questão, terceira questão. E aí, turma, a gente tem o seguinte aqui. O gráfico abaixo apresenta a relação entre a massa e o volume do álcool a temperatura de 20 graus Celsius. Então, essa temperatura é constante, não muda aí, tá? Beleza. De cara, você já bateu o olho no gráfico e já viu que é uma reta função afim, com certeza, tá? Função polinomial do primeiro grau. De acordo com os dados apresentados no gráfico, qual é o volume em centímetro cúbico do álcool quando ele apresenta uma massa igual a 20 gramas, beleza? Então, ele quer saber aí 20 gramas. Turma, tem várias formas de responder essa questão aqui. Dá até para responder até por semelhança de triângulo, se você quiser. Mas eu vou pelo jeito um pouco mais tradicionalzinho, mostrando aí como é que encontra a função. Por quê? Porque esse tipo de questões, onde apresenta o gráfico, ele pode te pedir qual é a lei de formação. E aí eu já aproveito e te dou várias dicas aqui para você responder várias questões de função. Tranquilo? Então, bora lá. Olha para cá, o que ele está querendo? Ele quer o seguinte, ó. Ele quer saber qual é o volume, tá? Ele quer saber qual é o volume quando a massa do álcool é 20. Vou colocar aqui a massa do álcool por aqui assim, ó. 20. Então, quando a massa do álcool aqui é 20, qual vai ser o volume, né? Então, bora lá, ó. Vou colocar mais ou menos por aqui. E aí ele quer saber isso aqui, ó. Qual vai ser aqui o volume? Turma, primeira coisa que eu quero te mostrar que é o seguinte. Vamos com calma aqui para a gente aproveitar essa questão ao máximo possível. Onde que essa reta corta o eixo Y, que é o V, que é o volume? Aqui no zero, Thiago, eu estou de olho. Toda função do primeiro grau que tem seu gráfico cortando o eixo Y na origem vai ter essa cara aqui, ó. Vai ter essa cara aqui, ó. Y igual a X. Então, tá aqui, ó. Essa é a formulazinha para funções afim, onde você tem o gráfico passando por onde? Pela origem. Só que aqui no nosso problema, quem é o Y? É o volume. O A, eu não sei quem é. Quem é o X? É a massa. Beleza. Turma, sempre que eu tenho uma fórmula, se eu tenho 3 variáveis, se eu souber 2, eu calculo a outra. Eu sei o volume? Sei. Tá aqui, ó. Eu sei uma massa? Sei. Tá aqui, ó. Então, eu consigo calcular quem? O coeficiente, a taxa de variação A. Então, bora lá fazer isso aqui, ó. Quem é o volume? 19,75. Igual ao coeficiente A vezes a massa, que é 25. Belezinha? Tranquilidade. Agora é só resolver. Turma, na hora que a gente for resolver isso aqui, ó, A vale quanto? Esse cara aqui que está no segundo membro, ele vai vir para cá dividindo. Ficar maravilhoso ali, ó. Então vai ficar assim, né?
19,75 dividido por 25. Eu já fiz essa continha, isso aqui dá 0,79. Beleza? Tranquilidade. Pronto. Tá aqui o meu coeficiente A. Se essa questão tivesse te pedindo qual é a lei de formação desse problema, você já tinha encontrado. Qual seria? Volume V é igual a quem? A taxa de variação, 0,79 vezes a massa. Então, turma, tá aqui a minha lei de formação. Pronto. Só que a questão não está pedindo a lei de formação. Se fosse, a gente já marcaria uma opção agora. Ela está pedindo o quê, Tiago? Ela está pedindo qual é o volume quando a massa é 20. Turma, eu estou te dando a massa e perguntando qual é o volume. Aí ficou fácil, né? É só substituir agora. O volume vai ser igual a 0,79 vezes a massa. Mas quem é a massa? 20. Pronto. Turma, sempre que você multiplicar por um número que termine em 0, troque o 0 por uma carga decimal. Ó. A vírgula vem para cá. Então vai ficar 7,9 vezes 2. Logo, o meu volume, que é dado em centímetro cúbico, vai ser quanto? Ó, 2 vezes 7 dá 14. 2 vezes 0,09 vai dar o quê? 0,18, né? Então, ou melhor, 0,9 vai dar 1,8. Então, vai ficar o quê? 14 mais 1 dá 15,8 centímetros cúbicos. É só somar 7 mais 7, 14. 0,9 mais 0,9 dá 1,8 mais 14, 15,8. E aí eu tenho agora o quê? O volume que ele pediu. Fiz por esse caminho para te mostrar como é que eu chego na lei de formação. Se fosse isso, você marcava logo. Como não foi, a gente continuou e encontrou o volume que a gente queria. Tá bom? Beleza? Então, turma, qual opção a gente vai marcar aí? 15,8, é isso mesmo? 15,8, que é a mesma coisa de 15,80. Você vai marcar aí a letra C, de certeza que você tá ficando fera, beleza? Bora lá, próxima questão, quarta questão. Escola de Números 2021 fala o seguinte, ó, o professor de matemática, Tiago Araújo, esse que vos fala, tem como passatempo preferido a construção artesanal de móveis. A sua última criação foi uma mesa no formato elíptico. E para que a construção fosse correta, ele fez um esboço num papel sobre um plano cartesiano conforme a figura a seguir. Beleza, tá aí o nosso esboço. O professor Tiago Araújo não tinha o que fazer, foi fazer uma mesa elíptica, né? De acordo com as informações apresentadas no esboço, feito pelo professor Tiago Araújo, qual expressão algébrica representa a figura da elipse? Turma, bora direto para o quadro para a gente olhar aqui a figura. Está aqui a figura que a questão deu para a gente. Primeira coisa que você tem que fazer quando você olha uma elipse é procurar onde estão os focos e onde está o centro. Tiago, os focos estão no eixo X. O centro está na origem. Levanta a mão, agradece a Jeová, porque vai ser fácil. Turma, como é que é a equação de uma elipse com essas características? X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado. Isso aqui igual a 1. Então, tá aí a nossa equação. Ah, Tiago, eu lembro que o meu A é a distância daqui, ó, do centro até essa extremidadezinha aqui, ó. Esse é o meu A. Turma, do centro até aqui tem quantas unidades? 4. Então, já ficou fácil. Vou colocar bem aqui embaixo, ó. O meu A é quanto? 4. Outra coisa também que eu sei, Thiago, que eu me lembro, que daqui até o foco é o C. Então, agora eu sei que o C vale quanto? Do 0 até o 3, dá o quê? 3. Turma, aqui, ó, não tá dando para determinar que número é esse. Esse cara aqui vai ser quem? O B. Esse cara aqui, ó, vai ser o B. Só que eu não consigo determinar quem é esse número aqui, ó, só olhando para a figura. Fica difícil eu afirmar que número é aquele. Então, eu preciso descobrir quem é esse cara bem aqui, ó, que eu vou chamar aqui de B. Quem é ele? Fácil. Fácil. Por quê? Turma, olha só. Na hora que eu fizer fechar bem aqui, ó, na hora que eu quiser fechar bem aqui, ó, pam, fechei. Aqui eu tenho B, aqui eu tenho C.
Esse Azinho bem aqui, ó, é esse hipotenusa. Lembrando que isso aqui é um triângulo retângulo. É só você conhecer a elipsezinha, que é bem facinho, ó. Agora eu aplico o quê? Teorema de Pitt. Beleza? Pronto. Aplicando o teorema de Pitt, ó, o que vai acontecer? Hipotenusa, então vai ficar aqui, ó, A ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado somados, né? Pronto. Aí ficou fácil. O A eu sei que é 4, então fica 4 ao quadrado. O B é o que eu estou procurando. Mais o C ao quadrado é 3 ao quadrado. Vai ficar como? B ao quadrado é igual. Turma, 4 ao quadrado é 16. Beleza. Mais vem para cá menos. 3 ao quadrado, 9. Isso aqui vai me dar o seguinte, que o meu B ao quadrado é igual a quanto? 16 menos 9 dá quanto? 7, né? 7. Tiago, eu vou tirar a raiz quadrada desse negócio aí. Eu digo, não faz isso. Não faz isso porque, olha o que eu tenho bem aqui, ó. B ao quadrado. E quanto é que é B ao quadrado? 7. Agora é só substituir. Então, a nossa equaçãozinha vai ficar como? Assim, ó. X ao quadrado sobre... Quem é o A? Eu descobri, vale quanto? 4. 4 ao quadrado, 16. Mais y ao quadrado sobre b ao quadrado. Calculei o b ao quadrado, deu quanto? 7. Isso aqui igual a 1. Pronto, está aqui a nossa equaçãozinha da elipse. Então, não tem mistério, questãozinha bem bobinha. A UEMA gosta bastante de geometria analítica, principalmente na segunda etapa. Em 2021 não vai ter a segunda etapa, mas pode ser que caia na primeira, sem problema nenhum. Então, você pode ficar ligado aí nesse tipo de questão. E essa nossa opção, turma, tá onde? X ao quadrado sobre 16 mais y sobre 7 igual a 1. Isso está na letra D de deu certo, beleza? Então, turma, essas foram as soluções aí de matemática. Vocês vão ficar agora aí com a fera, o monstro da química, Daniel Oliveira, beleza? Então, valeu, um forte abraço. Fica agora aí com as questões de química. Aproveitem, qualquer dúvida, manda aí nos comentários, que vai ser bom demais tirar a dúvida de vocês, beleza? Valeu, até a próxima. Fui! E aí, turminha, tudo bom com vocês? Tenho certeza que vocês entenderam tudo da excelente explicação de matemática com o nosso grande mestre, nossa grande referência, professor Tiago Araújo. E agora, química comigo, professor Daniel Oliveira. E vamos para a primeira questão. André Ricardo acorda atrasado para o trabalho. Vai à cozinha e percebe que o café ainda não está pronto. O mesmo então decide ir a uma padaria no seu bairro para poder tomar café. No momento que vai fazer o pedido, se depara com a seguinte imagem. E aí você tem uma imagem na tela, identificando um método aí de separação. Ao mesmo tempo que ele pensa no café, ele lembra do seu tempo de escola, em que seu professor falava sobre um assunto chamado de separação de misturas. E tenta descobrir qual método de separação está sendo preparado no café. Está sendo na preparação do café. Está sendo feito ali. André, estaria correto se pensasse em... Bom, gente, comigo aqui. Quando você vai fazer um café de manhã cedo, que você pega a água, coloca a água para ferver, depois você coloca o pó, aquela água vai extrair uma parte desse café que é solúvel. Mas existe um sólido que não consegue se dissolver na água. E aí, depois que você faz isso, você leva aquela mistura para um saco de pano ou um papel de filtro, o nome aí já está te dizendo, para poder fazer a separação. E detalhe, 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 detalhe. Quando meu filho vai pegar aquele café, aquela mistura e jogar ali, o que vai ficar retido é o sólido que não se dissolveu. Tá certo? Isso por quê? Porque lá está sendo realizado um processo que a gente conhece como filtração. Então, a resposta da primeira questão, letra B, bem tranquila, filtração. Certo? É engraçado que, às vezes, as pessoas, quando vão colocar um café num copo, e depois que eles coam esse café, né, que é a forma mais vulgar de a gente falar, a gente percebe que às vezes fica um sólido no fundo.
Aquilo ali é sinal que você já deve trocar seu filtro. Por quê? Porque não é para passar. Na hora da filtração, sempre nós retiramos todo o sólido que não está dissolvido. Primeira questão, letra B. Vamos para a segunda questão. Misturas são porções de matéria formadas por mais de uma substância. Existem dois tipos de misturas, homogênea e heterogênea. A mistura heterogênea se distingue de uma mistura homogênea pela variação das propriedades em sua extensão. Enquanto a mistura homogênea apresenta apenas uma fase, a mistura heterogênea é formada por pelo menos duas fases. Por exemplo, você tem no recipiente 1, óleo, água e gelo. Você tem no recipiente 2, água gasificada e gelo. Você tem no recipiente 3, óleo, gelo, água salgada e granito. Baseado nas informações do texto e sabendo que no sistema 2, importante demais esse detalhe, temos como gás apenas o CO2, o dióxido de carbono. E no sistema 3, temos como sal apenas o cloreto de sódio, ou seja, o único gás no sistema 2 é o CO2 e o único sal no sistema 3 é o cloreto de sódio. Marque a alternativa correta sobre as fases e componentes de cada mistura. Letra A, o sistema 1 é formado por 3 fases e 3 componentes. Daniel, o que é componente? Vem comigo aqui. Componente, gente, é substância. Quando você fala assim, um componente, você traduz uma substância. Então, quando você tem óleo, água e gelo, no sistema 1 você vai ter óleo, um componente, água, um componente, ok? Então, vamos aqui para o quadro. Gente, olha só, como resolver esse tipo de questão? Organização. Faça fase e componente, ok? Como assim, Daniel? Vamos contando devagar. Por exemplo, óleo, um componente e uma fase. Um componente e uma fase. Tranquilo? Aí meu filho vem, água, outro componente, outra fase. Aí meu filho vem para gelo, vai te dar outra fase, mas não te dá outro componente. Então a letra A está errada, 3 fases e 3 componentes. Vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Sempre seguindo a sequência, meu povo. Vai contando devagarzinho, fase e componente. O sistema 3. Então, meu filho quer ir analisar o sistema 3. Vamos analisar o sistema 3. Lá vai. Óleo, uma fase, um componente. Gelo, outra fase, outro componente. Água, outra fase. Não posso botar outro componente. Tranquilo? Porque gelo é água. Então, meu filho tem gelo e água, ali é só um componente. Mas como tem água salgada, entra sal, outro componente. Mas eu não posso botar outra fase, porque esse sal está dissolvido na água. Então, aqui fase eu tenho óleo, gelo e água salgada. Tranquilo? Olha o detalhe dessa questão. Granito. Granito é formado por quartzo, feldespato e mica. E aqui, meu filho, tem 3 componentes e 3 fases. Com as 3 que já tinha, você vai ter um total de 6 fases e 6 componentes. Resposta da questão letra B. Cuidado com esse detalhe, tá, gente? Muita gente olha bem ali o granito e não entende que lá eu devo contar 3 fases e 3 componentes. Toda vez que aparece granito, muita gente perde questão, menos você que está aqui com a gente na escola de números, menos você. Essa foi a segunda questão. Vamos para a questão de número 3. Terceira questão. Em uma partida de vôlei disputada na época da faculdade, a professora Raíssa Costa, nossa referência na biologia aqui dentro da escola de números, acabou se machucando a cair de mau jeito e inchou o seu tornozelo. Sabendo disso, o doutor Alberto, que acompanhava o time, resolveu buscar uma bolsa instantânea fria, usada nas atletas que sofrem de distensões musculares. Divide-se em 2 componentes, 2 compartimentos, um contendo água líquida e outro contendo um sal, que absorve calor quando em contato com a água.
No local, tinham 2 bolsas, uma quente e uma fria. Detalhe, ele foi atrás da fria. As reações que acontecem, cada uma são representadas a seguir. Aí ele te deu 2 gráficos para você fazer a análise e vai te perguntar o seguinte: com base no enunciado e nos gráficos apresentados, é correto afirmar que, letra A, Dr. Alberto deve pegar a bolsa constituída de nitrato de amônio. Letra B, a dissociação iônica do cloreto de cálcio absorve calor. Letra C, a dissociação iônica do nitrato de amônio é exotérmica. Letra D, as dissoluções de sais em água são exotérmicas. Ou letra E, Dr. Alberto deve pegar a bolsa constituída de cloreto de cálcio. Vem comigo aqui para o quadro. Bom, você está diante de uma questão de termoquímica. Você vai fazer análise gráfica. E aí, você pode encontrar 2 gráficos de termoquímica. Só 2. Para você identificar se o processo é endo ou exo. Eu quero que você pense assim, ó. Se você sai de casa com R$10 e você chega com 2, tu perdeu dinheiro, tu gastou dinheiro, tem menos. Tu está liberando. Se tu saiu de casa com R$10 e voltou com 30, tu ganhou, tu absorveu. A mesma coisa você vai fazer com a energia. Por exemplo, vamos imaginar que aqui você tem os estados energéticos. Bem aqui você tem os estados energéticos. E aí ele vai te dar a seguinte situação, ó. Ele vai te dar a seguinte situação. Por exemplo, tá aqui a energia do começo. Daniel, como é que eu sei que é do começo? Porque reagente é o começo. O começo de uma reação, gente, a gente chama de reagente. O final a gente chama de produto. Então, bem aqui está o começo. Aí você percebe o seguinte, olha, no final, ó, no final aí, ó, mais energia. Então, meu filho tem o começo, o final. Como o final tem mais energia que o começo, como no final eu tenho mais energia que no começo, é porque esse meu processo é um processo endotérmico. Aí eu vou ter sensação de frio. Tranquilo? Toda vez que tu escuta processo endotérmico, tu tem sensação de frio. Olha agora essa outra situação. Entalpia do reagente. Entalpia do produto. Tá aqui o começo, ó. Olha o que eu tenho no final. Então, meu filho, tem o seguinte. A entalpia do produto, ela é menor que a do reagente. Tranquilo? Ou seja, se a entalpia do produto é menor que a do reagente, você está diante de um processo exotérmico. Bacana? Perfeito. Então, reagente, perdeu energia para chegar até o produto, meu filho está diante de um processo exotérmico. Então, quando tu olha para os gráficos, tu percebe o quê? Que o gráfico 1 é para um processo exotérmico. Cloreto de cálcio é para processo exotérmico. O gráfico 2, nitrato de amônio, é para um processo endotérmico. Logo, Dr. Alberto deve pegar a bolsa constituída de nitrato de amônio, que é a bolsa fria, é a bolsa que eu tenho um ΔH positivo. Beleza? Essa foi a terceira questão. Vamos para a última questão. Eu tenho certeza que você acertou todas. Eu tenho certeza que você acertou todas. Quarta questão. Vamos para a questão de número 4. Domingo de sol. E o professor Tiago Araújo, a nossa referência na matemática aí do Maranhão, no Brasil, quem sabe no planeta Terra, resolveu fazer a limpeza da piscina de sua casa, porque aqui na casa de Tiago Araújo, aqui é conforto, minha galera. Olha só, em um certo momento ele acrescenta sulfato de alumínio. Este composto tem um importante papel no processo. Sem ele, seria praticamente impossível retirar as impurezas presentes na água em tratamento, sem tratamento. Observe a imagem a seguir, que mostra o composto agindo sobre a água. Defina as etapas representadas pelos números 2 e o número 3. Agora você vem para o quadro comigo. Gente, comigo. Para quem não conhece as 1001 utilidades do nosso grande mestre, professor Tiago Araújo, o mesmo já trabalhou uma época na CAEMA. E por trabalhar na CAEMA, entende muito de estação de tratamento de água. Entende demais de estação de tratamento de água. Por isso, o mesmo fazia todo o tratamento aqui na sua casa.
Como que Tiago faz o tratamento da piscina, da água da casa dele? É muito simples. O Tiago vai jogar sulfato de alumínio na água. Do momento que ele começa a jogar sulfato de alumínio na água, existem algumas impurezas, e essas impurezas elas nunca iriam descer porque são muito leves. Ao jogar sulfato de alumínio na água, esse sulfato de alumínio vai gerar outras substâncias que vão formar flocos. Esses flocos formados vão fazer com que essa impureza ela fique mais pesada. Então, bem aqui ó, no tanque 2, vai ter a floculação. Depois que essas impurezas estão pesadas, elas conseguem descer com facilidade, sofrendo uma decantação. Perfeito? Então, gente, quarta questão, resposta letra A. Vai ter uma floculação, depois o floco está pesado, ele vai para o fundo, sofrendo a decantação. Gente, valeu, obrigado por tudo e eu te vejo aqui, sabe quando? No próximo simulado. Sabe por quê? Porque toda sexta tem simulado para você. Valeu, gente! E aí, turma, agora depois desse show da resolução de Tiago Araújo de matemática e do Daniel Oliveira na química, vocês vão acompanhar a resolução do nosso simulado de biologia, tá certo? Eu sou a professora Raíssa Costa, convido vocês a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito, convido você também a dar esse joinha aí pra gente, eu tenho certeza que você vai ficar com a gente até o final e não vai se arrepender. A nossa primeira questão no nosso simulado é uma questão de um conteúdo que nós vamos denominar, ó, já puxa aí uma setinha, botânica, tá? Ou reino plant, ou metáfita, qualquer uma dessas formas pode vir para você esse conteúdo. Vamos observar a nossa questão, como que ela vem aí pra gente? Ela diz o seguinte para ti: com base no cladograma a seguir, marque a alternativa correta. Então, a gente tem que fazer uma análise inicialmente desse cladograma. Raíssa, o que é um cladograma? Eu estou perdido aqui. Gente, o cladograma é um meio por onde a gente pode expressar um processo evolutivo de alguns grupos. Então, como que a gente faz essa interpretação? Vamos acompanhar aqui. A gente tem esse cladograma da evolução das plantas. E você observa que nós temos letras, e cada uma dessa letra, gente, vai identificar para a gente uma característica, tá certo? Como que a gente faz a leitura desse cladograma? Cada vez que você observar um ponto, tá? Nessas nossas retas aqui, nesse nosso cladograma, você vai observar que a partir dele, os grupos que vêm em subsequência, eles vão deter aquela determinada característica. Vamos observar isso na prática? Por exemplo, a característica Z, ela aparece aqui. Quem está à frente dessa característica Z? Você pode observar que gímino e angiosperma. Então, esses são os dois grupos que vão conter essa determinada característica. Vamos agora colocar quais poderiam ser, tá bom? Essa primeira característica, a gente já observa que todo mundo do grupo vai tê-la. Então, a gente pode colocar essa primeira característica como a presença de tecidos verdadeiros, tá? Isso aqui toda planta vai ter. Então, isso a gente pode colocar aqui no início. Todo mundo que está para frente vai conter essa determinada característica. E a Y? Na Y, você percebe que briófita ficou para trás. Então, é o único grupo de plantas que não vai ter. Vamos colocar aqui como Y a presença de órgãos. Vamos colocar, ó, presença de órgãos verdadeiros, tá bom? Ou podemos colocar também aqui a presença de vasos. Vasos condutores, certo? Característica Z, Raíssa, só gímino e angiospermas vão conter. O que a gente pode colocar nessa característica Z? Vamos colocar aqui sementes e grão de pólen, certo? Vamos destacar aqui o que é principal para a gente. E lá no W, o que a gente pode colocar? Uma característica que vai ser exclusiva das angiospermas. Opa, só elas que vão ter essa característica. Então, podemos colocar aqui a presença de flor e a presença do fruto. Então, pronto. A gente já elencou aqui quais são aí os pontos que nós estamos estudando, quais são as características que vão surgir nesse processo evolutivo. Vamos para a nossa questão?
O que a alternativa A diz para você? A característica Y representa as sementes e é compartilhada por todos os grupos de plantas. Primeira coisa que você tem que analisar. A característica Y, ela é compartilhada por todo mundo? Você percebe que não, porque briófita ficou para trás. E nem poderia ser semente, porque semente só aparece lá na frente, então a gente pode descartar a letra A. Na letra B diz o seguinte, a característica X representa os vasos condutores e somente briófita vai ter. O que a gente tem que analisar? Característica X está lá no começo, todo mundo vem na frente, então todo mundo possui essa característica. Não pode ser vasos condutores, por quê? Porque vasos condutores, ó, é uma característica que briófita não tem. Na letra C diz o seguinte pra gente, a característica Z representa o grão de pólen. Então, ó, característica Z, ok, até aqui. E é compartilhada por gímino e angiospermas. É quem tá na frente. Então, ok, as duas vão ter essa característica. Podemos marcar aí, então, a nossa letra C como a letra correta, tá certo? Vamos para a nossa próxima questão, então, turma. O que ela vai dizer pra gente? As verminoses formam um grupo de doenças causadas por vermes parasitas que se instalam no organismo. São causadas especialmente pela falta de saneamento básico e hábitos de higiene. Os vermes geralmente se alojam nos intestinos, mas podem abrigar-se também em órgãos, como fígado, pulmões e cérebro. Algumas das verminoses mais comuns são a ancilostomose, uma infecção intestinal, e a teníase, provocada pela forma adulta da Taenia solium ou saginata, no intestino delgado do homem. Sobre os vermes que causam as parasitoses citadas acima, assinale a alternativa correta. Eu tenho certeza que na leitura dessa questão, todo mundo aí ficou meio perdido. Será que essa questão é de zoologia? Será que essa questão é de embriologia? Será que essa questão é sobre doenças, né? Então, ele cita aí muitas coisas para vocês, muitos pontos diferentes para a gente chegar no final da pergunta que ele quer saber de fato sobre os vermes, ele quer saber sobre esses organismos. Então, a gente pode trazer essa questão como uma questão de zoologia, apesar que vocês vão observar que nas nossas alternativas ele traz também alguns conceitos de embriologia. Então, vamos aí casar esse conteúdo e ver como que a gente pode responder. Primeira coisa que eu queria convidar você, tá certo? É a colocar aqui pra gente nesse quadro quanto a blastia, vamos colocar aqui, ó, blastia, como que a gente pode classificar então os organismos? Nós podemos classificar esses organismos como, vamos pontuar, ablásticos. Podemos classificar esses organismos como diblásticos, copia aí comigo, e podemos colocar esses organismos como triblásticos, certo? E eu tenho certeza que só pelo início aqui de cada palavra você já pegou o que nós queremos chegar, né? No ponto final que nós queremos chegar. O indivíduo que ele é ablástico, ó, Raíssa, eu sei que é um prefixo de negação. Então, é um indivíduo que ele não forma, vamos colocar aqui, ó, sem folhetos, tá bom? Sem folhetos embrionários. Então, esse indivíduo ele não vai conter. Quem é esse indivíduo pra gente? Vamos puxar aqui, então, um exemplo, certo? Esse indivíduo ele pode ser um porífero, tá? Quem são os poríferos? Lembrem aí para mim. Esponjas do mar, isso mesmo. O indivíduo que ele é diblástico, Raíssa, é 2. Então, vamos colocar aqui que esse indivíduo ele tem 2 folhetos. Quais são esses folhetos aí que a gente pode elencar? Ele vai ter a ecto e ele vai ter a endoderme, certo? Ecto e endoderme. O que nós podemos colocar aqui como exemplo? Esse indivíduo, ele pode ser um quinidário. Vamos colocar... Pode ser um quinidário. Quem são os quinidários? Relembra aí para mim. Água-viva, anêmona do mar, caravela portuguesa, certo? O organismo que ele é triblástico, ele vai ter ecto, ele vai ter endo e ele vai ter também uma aqui que eu vou até destacar para vocês, que é a mesoderme, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, esse indivíduo ele vai ter mesoderme, então bem diferente do que a gente já viu até agora. Quem são os indivíduos que vão estar dentro desse grupo aqui pra gente, ó? Exemplo, vamos colocar aqui de platelmintos. Platelmintos, ó,
pra frente, todo mundo vai ser triblástico, tá certo? Então, o que que você tem que analisar, Raíssa? Então, quer dizer que para ser triblástico tem que ter mesoderme, correto, tá? Vamos aqui acompanhar? Qual foi aí os organismos que a questão trouxe para você? Ela trouxe um platelminto, certo? Que é a tênia, falando aí que causava a teníase, e ela trouxe como exemplo a doença denominada de ancilostomose, causada pelo ancilostoma do Odenale ou pelo Necato americanus, que é um exemplo de nematelminto pra gente. Então, você já sabe aí onde encaixar, ali atrás. Esses indivíduos, eles vão estar encaixados lá na triblastia, são organismos triblásticos, certo? Vamos para as nossas alternativas? O que elas nos dizem? Letra A. Possuem 2 folhetos embrionários e a mesoderme está totalmente formada. 2 folhetos? Não, a gente já está falando de um organismo que é triblástico, então ele vai possuir 3 folhetos, certo? Letra B. Possuem 3 folhetos embrionários, ok, e não possui mesoderme. Aí a gente já encontrou o erro, né? Se é triblástico, tem que ter a mesoderme. Letra C. Possuem 2 folhetos embrionários, então a gente já para aí, né? A gente já sabe que é 3. Letra D, possuem 3 folhetos embrionários, ok, pra gente, e a mesoderme está totalmente formada. Perfeito, essa é a nossa alternativa. O organismo, ele é triblástico, ele tem mesoderme e é totalmente formado. Ficamos com a letra D. Vamos então para a nossa próxima questão, turma. Essa é uma questão no conteúdo de citologia, então o conteúdo é que você não pode deixar de estudar e que nos nossos próximos vídeos você vai acompanhar aí comigo, certo? Esse conteúdo. E o que que ele fala pra gente? Na imagem abaixo está representado um processo de transporte de solventes denominado osmose. A osmose envolve aspectos químicos, físicos e biológicos necessários à sobrevivência dos seres vivos na Terra. Sobre esse processo, marque a alternativa correta. Professora, quando cai uma questão de osmose, eu não sei se essa questão é de química, não sei se essa questão é de biologia, porque geralmente os conceitos eles vêm muito parecidos. Quando a gente fala de tonicidade, talvez realmente você lembre mais do teu conteúdo de química, mas é algo que a gente pode aplicar a processos biológicos sem nenhuma dificuldade. Então, essa é a importância da gente ter um time de ciências da natureza, né, trabalhando juntos ali e trazendo essas informações para você. Então, vamos acompanhar aqui comigo no quadro. Vamos construir aqui, ó, 3 meios, tá? 3 soluções aqui pra gente. A solução que a gente vai denominar de A. A solução aqui, ó, do outro lado, que a gente vai denominar de solução B. E a terceira solução, que a gente vai denominar de uma solução C. Tá certo? Então, nós temos aqui essas 3 soluções. Nesse primeiro meio, eu vou dizer para vocês já vou destacar que o nosso primeiro meio, ele é um meio hipertônico, tá? Vamos colocar aqui nosso meio como meio hiper. O nosso segundo meio, ele vai ser aqui, ó, um meio iso. E o nosso terceiro, nosso C aqui, ó, ele vai ser um meio hipotônico, tá bom? O que que você tem que analisar? Toda vez que a gente fala de tonicidade, a gente está falando da quantidade de solutos que a gente encontra nesse meio. Então, quando a gente traz esse termo tonicidade, a gente não está falando de solvente, a gente está falando da quantidade de soluto. E isso vai determinar aí essa passagem de solvente, que é o que a gente quer trabalhar agora. Então, vamos analisar que você vai colocar aqui, ó, dentro desse meio, uma determinada célula. Então, ó, observem que essa daqui é uma célula. Vamos jogar aqui dentro desse meio também uma outra célula, tá? Imagina aqui que temos outra célula e no meio C também vamos jogar mais uma célula, tá certo? O que que você tem que procurar? Aqui, ó, uma dica do nosso canal para você. Toda vez que você encontrar numa questão um meio isotônico, o que que significa iso pra gente? Iso significa igual. Então, meio isotônico significa que está sendo perdido, ó, e está sendo ganho a mesma quantidade de solvente. E a gente vai utilizar aqui como solvente, ó, a água. Então, tá acontecendo alguma coisa aí, tá se alterando
nesse meio, você já observa que não, porque a quantidade que está sendo perdida é a mesma quantidade que está sendo ganha. Então, você vai direto nessa alternativa que já te diz que no meio isotônico não há alterações, tá certo? No meio hipertônico, o que que significa pra gente? Significa que a quantidade de soluto, ela é maior no meu meio do que dentro da minha célula. E aí eu te pergunto, onde eu tenho mais soluto, eu vou puxar água? Será se eu vou trazer um solvente para perto de mim ou não? Tenho certeza que você já pegou aí, ó, pelo menos uns 2, 3 exemplos na tua cabeça dessa relação acontecendo, do soluto com o solvente. Então, toda vez onde eu tenho muito soluto, eu vou, ó, puxar água. Então, no meio hipertônico, tá certo? A água, ela sai de dentro da minha célula. Então, Raíssa, o que que vai acontecer com a minha célula? A minha célula, ó, ela vai ficar murcha, tá certo? A gente pode colocar dessa maneira. Quando a gente vem para o meio hipotônico, o que que a gente está dizendo? Nós estamos dizendo que a quantidade de sal no meu meio, ela é menor do que a quantidade de sal que tem dentro da minha célula. Então, o que que vai acontecer? Tenho certeza que você já conseguiu analisar comigo isso daí. Se eu tenho mais sal aqui, vai entrar ou vai sair água da minha célula? Isso mesmo, vai entrar água na minha célula, porque onde eu tenho muito soluto, eu puxo um solvente, certo? Então, o que que vai acontecer com essa minha célula? Você pode dizer aqui que essa célula vai inflar, ou a gente pode dizer que essa célula vai ficar, ó, túrgida, ou até mesmo essa célula ela pode sofrer uma lise. O que que é uma lise? A lise é quando essa célula se rompe, no caso, se a gente estiver falando de uma célula animal que não tem uma parede celular, né, para conseguir aí suportar, essa célula pode sofrer uma lise. No caso, se a gente estiver falando de uma célula animal, porque uma célula vegetal ela tem a parede celular o suficiente para suportar essa quantidade de água que vai estar entrando. Vamos nas nossas alternativas. O que que ela vai descrever para a gente? Todos esses processos que a gente colocou aqui atrás. A nossa letra A, ela diz o seguinte, no meio hipotônico, então é aquele meio que tem menos quantidade de soluto, a célula ganha água por osmose. Então, observa aqui, meio hipotônico, a célula está ganhando água? Está ganhando água. É através da osmose? É através da osmose, porque esse é o transporte que vai ali ter essa passagem de solvente. Então, a gente já pode marcar direto a nossa letra A. Turma, vamos então para a nossa última questão do nosso simulado de biologia. E é uma questão que fala sobre um tema que é a origem da vida. Esse é um tema, gente, que recorrentemente cai nas nossas questões de vestibular. Lembrando que todas as nossas questões, elas são autorais, elas são questões inéditas para vocês. Então, dá para você treinar aí com uma questão diferente daquela que você olha no seu dia a dia. Então, o que essa questão pede para a gente? Vamos analisar agora. Cientistas desenterraram fósseis microscópicos de micróbios que se mantinham com enxofre ao invés de oxigênio, quase 3,5 bilhões de anos atrás. A descoberta revela que havia vida na Terra, mesmo antes de haver muito oxigênio no planeta. Nenhuma espécie de vida parece concebível nesse espaço, mas agora existem evidências sólidas de que sim, já existia vida há mais de 3,4 bilhões de anos. Sobre as teorias da origem da vida, é possível afirmar que... Letra A, vamos lá. A panspermia explica que o primeiro ser vivo era resultado de uma criação divina. Aí eu já te convido a analisar. Criação divina, isso já nos lembra o quê? Isso já nos lembra o criacionismo, tá? A panspermia não nos explica a origem da vida através desse meio. Então, podemos descartar a nossa letra A. Letra B, a abiogênese defende a origem da vida através de um início biológico. Vamos analisar a palavra? A significa um prefixo de negação. Bio significa vida, gênese significa origem, início. Então, a abiogênese, ela está dizendo para você que o início de tudo, ele teve ali uma origem não biológica, tá certo? Então, é o contrário do que essa alternativa diz para a gente. Podemos também descartar a nossa letra B. A letra C vai te dizer o quê? O criacionismo defende o começo da vida a partir de partículas cósmicas advindas do espaço. E eu tenho certeza que você já descartou essa alternativa porque ela não contempla ali o que define o criacionismo. Na verdade, toda essa explicação que ele deu dessas partículas, né, vindo aí do cosmos, do espaço, isso é uma teoria panspermica, isso vem da panspermia, tá bom?
Descartamos, então, também a letra C. A letra D te diz o seguinte: o experimento de Stanley e Miller traz uma releitura da hipótese autotrófica. Na hipótese autotrófica, gente, a gente tem ali o primeiro organismo, sendo o organismo quimiosintetizante, o organismo que produzia o seu próprio alimento. E, na verdade, o experimento de Stanley e Miller, ele vem trazendo uma releitura do que Oparin e Haldane falavam. Então, podemos descartar também a nossa letra D. Na letra E, a gente vai ver o seguinte: a teoria de Oparin e Haldane explica a composição de gases na atmosfera primitiva. Perfeito. Realmente, Oparin e Haldane, eles tentaram ali explicar, ainda que teoricamente, qual era a composição desses gases na nossa atmosfera primitiva. Daí vem aí aquele termo que talvez você já tenha ouvido, denominado de coacervados. Daqui também Stanley e Miller buscaram, tiveram a sua inspiração para fazer um experimento que comprovasse essa teoria de Oparin e Haldane. Então, a gente pode marcar nessa questão a nossa letra E. Eu agradeço demais vocês que ficaram até aqui comigo. Vocês vão ter a sequência agora desse vídeo com o professor André Ricardo, corrigindo com vocês as questões de física. Então, fica com a gente até o final, dá aquele joinha no nosso canal e eu te espero no nosso próximo vídeo. Então, senhores, aqui é o professor André. Hoje nós vamos dar continuidade à resolução do simulado. Você já viu aí biologia, já viu matemática, já viu química. E agora nós vamos finalizar as nossas correções, a parte de física. Beleza? Acompanha aí comigo e vamos lá. Primeira questão. Professor Daniel Oliveira, esse da escola de números, né? Fiz essa questão especial para ele. Depois de observar um vídeo de cinemática gravado pelo professor André, esse que está falando com vocês, saiu para fazer um passeio com sua linda família no shopping da ilha e avistou uma escada rolante de 6 metros de altura e 8 metros de base, que transportava uma pessoa da base até o topo da escada no intervalo de tempo de 20 segundos. Ele então quis calcular a velocidade média desta pessoa em metros por segundo, que foi d. Senhores, dica para vocês. Aquele aluno que consegue fazer a questão com os dados na questão, maravilha, maravilha. Mas o que eu sugiro para esse aluno que não tem essa habilidade para tirar os dados, para fazer a questão com os dados lá embutido no texto da questão? Extrai esse dado, extrai as dicas, as informações que ele está dando para a gente. Tipo, ele falou que a escada rolante tem 6 metros de altura e 8 metros de base. Então, tenta fazer isso aqui. 6 metros de altura, tá aqui, ó. E 8 metros de base, tá aqui, ó. Pronto. A pessoa está subindo aqui a escada rolante. Professor Daniel, tá? Ele está observando a pessoa subir a escada rolante. Aí ele diz assim: qual foi a velocidade média dessa pessoa no intervalo de 20 segundos? Velocidade média, ele pergunta, no intervalo de quanto? De 20 segundos. Então, senhores, o que é essa velocidade? Acompanhe comigo. Velocidade média, ela é a variação de espaço pela variação de tempo. Velocidade média vai ser quanto é o espaço percorrido. Eita, prof, que espaço é esse? Galera, esse espaço aqui que ele está subindo a escada rolante, ó. Aí você observa, isso é a hipotenusa do triângulo. E esse triângulo, ele é o quê? Ele é retângulo. E como que eu calculo essa hipotenusa? Pelo teorema de Pitágoras, que diz o que pra gente? Nós vamos chamar essa hipotenusa de x. Então, fica como? X ao quadrado vai ser igual a quanto? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Venham comigo. X ao quadrado vai ser 36 mais 64. X ao quadrado vai dar 100, ok? 100 aqui. Raiz de 100 vai dar quanto, senhores? 10.
Esse 10 é o quê? É essa hipotenusa aqui, ó, ele subindo. Então, 10 metros. Tá? Então, o nosso ΔS é 10. O intervalo de tempo é 20. Então, 10 dividido por 20 vai dar quanto? 0,5 metros por segundo. Então, o professor Daniel fez a conta certa. Olha só, olhou o vídeo lá na escola de números, né? E conseguiu fazer a conta. É isso que você vai fazer também, tá? Prestar atenção. Vamos lá para a nossa segunda questão. Tá, senhores? Então, senhores, segunda questão. Bora fazer a nossa segunda questão do simulado. Essa questão aqui, quando eu coloquei para vocês, eu queria testar se vocês tinham entendido a ideia da aplicação das fórmulas. É uma questão um pouco exagerada, tá bom? Mas vamos lá, dá para a gente resolver tranquilamente. Em uma das avenidas de São Luís, um automóvel com velocidade de 36 km por hora sofre uma colisão frontal contra um muro de concreto. Observa-se que o carro para completamente após amassar 0,5 metros da sua parte frontal. A desaceleração do carro suposta constante durante a colisão em metros por segundo ao quadrado é. Então, por quê? Olha só, eu tenho aqui o carrinho, eu tenho aqui o muro, tá? Aí aqui eu tenho o carrinho, vou botar aqui esse carrinho assim, essa frentezona grandona, tá? Tá aqui o carrinho. Aí ele está indo se movimentar com uma velocidade de 36 km por hora. Ele colidiu com o muro. Aí o que eu quero fazer, chamar a atenção de vocês? Quando ele colide com o muro, senhores, é uma colisão braba. Para ele amassar 0,5 metros, né? Por isso que eu disse, é só para a gente testar o que entendemos do nosso assunto. Aí ele vem aqui, velocidade e bateu. Se ele bateu e amassou e parou, então aqui a velocidade dele é 0. Normalmente o aluno tem a dificuldade em entender assim, prof, o que eu devo fazer nessa questão? Onde começa, onde termina? Gente, porque a gente usa muito assim, velocidade inicial, velocidade final. Tempo inicial, tempo final. Espaço final, espaço inicial. Gente, você tem que ver onde o movimento começa e onde o movimento termina. É isso. Vem cá. Ele começa aqui, então isso aqui é início, VO. Ele termina aqui, então isso aqui é velocidade final. Aí ele amassou quantos metros? Cara, ele amassou 0,5 metros. Então foi isso que ele percorreu até amassar a frente, foi até parar. Uma questão exagerada. Então olha só, 0,5 metros é o espaço que ele foi até amassar. Tá? É isso que ele quer que a gente entenda nessa questão. Tá bom? Ele veio porque quando ele colide com o muro, ele iniciou o movimento aqui. Mas quando ele colidiu com o muro, a velocidade que ele colide quanto é? É 36 também. Então ele colidiu e foi até amassar. Então com essa mesma velocidade ela foi perdendo. Por isso que eu vou usar ela bem aqui. Eu queria que vocês olhassem o desenho aqui e não entendessem que é isso aqui o espaço que ele andou. Ele vem andando com 36, bate no muro e vai amassando até parar. Então a velocidade inicial é 36 e a final é 0. Tá bom? É isso. Então, aí tu olha assim, qual equação eu vou usar? Eu tenho 3 equações do movimento uniforme variado. Aí tu olha para cá e pensa assim, movimento uniforme variado, falou em aceleração. O que eu disse? Qual foi a dica? Poxa, estou sem tempo. Se eu estou sem tempo, eu vou usar Torricelli. Quem é a equação de Torricelli? V ao quadrado mais 2A ΔS. Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 36. Claro que 36 é bem aqui também, né? Que ele bateu aqui e amassou. E quanto vale essa velocidade aí? 36, meu filho, 36 km por hora. Você divide aqui por 3,6, tá? Nós sabemos que de quilômetros por hora para metros por segundo, nós fazemos o quê? Nós dividimos por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos. Então, queridos, aqui vai dar quanto? 10 metros por
segundo. Tá? Então aqui fica 10 ao quadrado mais 2 vezes A. O espaçozinho que ele amassou foi de quanto? 0,5 metros. Então, 0 vai dar 100, mais 2 vezes 0,5, 1 vezes A. Tá mais 100 passar para cá, menos 100. Então, a nossa aceleração, ela é altíssima, né, senhores? Essa desaceleração que ele fez até parar. Tá bom? Aí, se nós colocarmos em módulo, essa aceleração ela é de 100 metros por segundo ao quadrado. Então, a nossa alternativa aí da segunda questão é letra C. Tá bom, senhores? Vamos lá para a nossa terceira questão, por favor. Então, senhores, terceira questão do nosso simulado. Vamos lá, resolver. David Randolph Scott nasceu em San Antônio, 6 de junho de 1932. É um ex-oficial de San Antônio, 6 de junho de 1932. É um ex-oficial militar, piloto de teste e astronauta norte-americano, que foi para o espaço 3 vezes e tornou-se em 1971 a 7ª pessoa a pisar na superfície da Lua, onde fez uma experiência soltando um martelo e uma pena. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua, em 1973, o astronauta confirmou que ambos atingiram juntos a superfície da Lua. O cientista italiano Galileo Galilei, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair, em um mesmo instante e de uma mesma altura, um martelo de 1,32 quilos e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais. Então, bora, senhores. Primeiramente, o astronauta está na Lua. Diferença para a Terra. A aceleração da Lua é praticamente 10 vezes menor que a da Terra. Tá? E isso já é um diferencial? Sim. E outra situação, a questão de vácuo. Sabemos que a Lua ela não tem essa atmosfera que nós temos aqui. Então, se ela não tem essa atmosfera, a situação lá é de vácuo, nós não temos a resistência de quem? Do ar. Então, na hora que ele soltou o martelo e a pena, o que fez eles caírem no mesmo instante, praticamente com a mesma velocidade, foi a ideia de você não ter o quê? A resistência do ar. E outro motivo, tá? Quando ele diz assim, durante a queda, o que eles apresentam iguais? Eu sei que eles vão chegar lá no mesmo instante, mas o que eles apresentam iguais? A aceleração, senhores. Porque eles estão na superfície de quem? Da Lua. Então, eles estão sob as leis da Lua. No caso, a aceleração da Lua. Tá bom? Então, a nossa resposta aí vai ser letra D. Tá? D. Então, terceira questão. D, senhores. Por favor, uma questão teórica bacana para vocês. Vamos lá, senhores, para a quarta questão. Diz assim. Sobre o rio Anil, há uma ponte de 20 metros de altura que liga o bairro do São Francisco à beira-mar. Olha aí, questão para você se sentir em casa. E dessa ponte, um pescador deixa cair um anzol ligado a um peso de chumbo. Esse anzol, que cai a partir do repouso, olha só, foi abandonado. Essas dicas foram passadas lá nas nossas aulas. Atinge a lancha que se deslocava com velocidade constante de 20 metros por segundo por esse rio. Nessas condições, desprezando a resistência do ar, e admitindo que a aceleração gravitacional seja 10, pode-se afirmar que no exato momento do início da queda do anzol, a lancha estava a uma distância vertical da queda em metros d. Olha só, questão bonita. Está aqui a ponte. Vamos imaginar que aqui eu tenho essa ponte. Tá? E aqui o pescador com sua vara de pesca. Lá distante da ponte, tá? Nós temos aqui a nossa lancha indo nessa direção. A pergunta dele é: quando ele deixa cair o chumbo com o anzol, e esse anzol cai certinho aonde? Na lancha.
a pergunta dele é, para ele cair certinho na lancha, quantos metros essa lancha estava da ponte? Ele soltou o anzol e ele foi certinho lá e ó, tum, caiu. Mas espera aí, a queda do anzol tem altura, tem gravidade. Então é movimento o quê? Aí o meu aluno sabe assim, pô, movimento uniforme variado. A lancha ficou com a mesma velocidade, preste atenção. A velocidade da lancha, 20 metros por segundo, constante. Então, essa lancha está em movimento uniforme. Uma coisa importante que ele disse na questão, ele abandona o objeto. Então, se ele abandona, velocidade inicial é 0. Tá? Então, eu sempre gosto de falar assim para o meu aluno. Essa lancha vai se encontrar com aquele anzol lá naquele ponto. Então, quantos metros ela andou? Se é movimento uniforme, nós só temos uma equação. Que equação é essa? Essa bem aqui, ó. Velocidade, espaço sobre tempo. Esse espaço é o que eu chamei de x. Quanto é a velocidade da lancha? 20, que é igual a s. E quanto é o tempo? O tempo é o que o anzol vai cair certinho nela. O que a gente tem que entender? O tempo é simultâneo. O tempo é o mesmo para os dois. Então, lá é movimento uniforme. Então, aqui fica H, é uma única equação. É igual a GT ao quadrado sobre 2. É rapidinho. Tá? A equação do movimento uniforme é o sorvetão. É só reduzir ele, para você sair rápido. Quanto é a altura que ele lançou lá da ponte? 20. Gravidade, 10t ao quadrado sobre 2. Posso tirar aqui. 2 vezes 2, 4. Tá? Aí fica a raiz de 4, que vai dar um tempo de quanto? 2 segundos. Então, esse anzol demorou 2 segundos. Quando ele começou a cair, a lancha estava indo. Quantos metros a lancha andou em 2 segundos? Você bota aqui 2. O espaço vai ser quanto? 40 metros. E aí, a nossa resposta é letra C. Ok? Então, senhores, aqui estão o comentário das nossas questões, tá? Espero que vocês tenham se dado bem nessa prova e até o próximo simulado.